Fala galera, vamos corrigir aqui agora algumas questões da UERJ. Então vamos lá. Questão 1. Os gráficos 1 e 2 representam a posição S de dois corpos em função do tempo t. Aí aqui você tem o gráfico 1, que ele vai estar colocando em metro por segundo, né? Então é um gráfico que fala sobre a relação que você vai ter da posição em função do tempo, e no gráfico 2 mesma coisa. A diferença é que aqui é uma linha reta e você tem um ângulo alfa. Já que no gráfico 2 é uma linha reta e você tem um ângulo 2 alfa. Só por aí, né, como ele está falando que está representando a posição de um corpo em função do tempo, a gente sabe que se trata de um movimento uniforme, porque no movimento uniforme a função de posição é dada assim, ó, a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tá? Então, a gente já sabe que isso aqui parece muito com uma função do primeiro grau, né? Que é y igual a x mais b, que forma uma linha reta. Quem é que está fazendo o papel de quem aqui, ó? O cara que está na variável t é o que está na variável x aqui. Então, a gente pode falar que o a, né, nessa forma de você escrever a função do primeiro grau, ele corresponde ao v aqui, tá? E nós sabemos que esse a, ele se chama de coeficiente angular, que nos dá basicamente o quê? A tangente, né, ou melhor, a tangente do ângulo que você tem vai nos dar esse coeficiente angular. Então, a gente pode falar basicamente aqui que a velocidade ela vai ser igual à tangente que a gente tem do ângulo, tá? No caso do primeiro a alfa, no caso do segundo a 2 alfa, beleza? Então a gente vai pensar dessa forma aqui para resolver a questão. Olha só. No gráfico 1, a função horária definida pela equação S igual a 2 mais meio t, ponto. Assim, a equação que define o movimento representado pelo gráfico 2 corresponde a... Então a gente já sabe, cara, que a tangente que a gente vai ter de alfa vai ser igual a quanto? 1 sobre 2, né? Por que 1 sobre 2? Porque está aqui, ó. No primeiro caso é alfa o ângulo. E, ó, quem é que está fazendo o papel da velocidade nessa função? Meio, 1 sobre 2. E aí a gente quer saber qual é a velocidade no caso 2. Porque ele quer saber qual é a função que vai definir, né, a posição em função do tempo no gráfico 2. Então a gente já sabe que vai ser o quê? Ó, a posição vai ser igual... Deixa eu escrever aqui de novo. A posição vai ser igual à posição inicial, que é 2, mas por que 2? Ó, tá aqui no gráfico. Mais, né, a velocidade vezes o tempo. A gente só tem que descobrir qual é a velocidade agora. E a velocidade é a tangente ali de 2 alfa. Então, ó, quem é que vai ser a tangente de 2 alfa? É isso que a gente tem que descobrir aqui. Existe uma relação matemática para você saber qual é o valor da tangente de um ângulo que vale o dobro, né? O arco que vai ser o dobro. Então, a tangente de um ângulo 2 alfa, ela vai ser igual... Deixa eu escrever aqui o gzinho que eu esqueci. A tangente do ângulo 2 alfa vai ser igual a isso aqui, ó. Vamos botar aqui. 2 alfa vai ser igual a 2 vezes a tangente de x, né? Ou melhor, de alfa, né? No caso, a gente está chamando de alfa aqui, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de alfa. Isso aqui é uma fórmula, tá? Você vai poder usar sempre que você quiser descobrir o valor da tangente de um ângulo que é o dobro do que o outro. Por exemplo, se você sabe qual é a tangente de 60, você pode descobrir qual é a tangente de 120, usando essa fórmula. Se você sabe qual é a tangente de 15, você consegue descobrir qual é a tangente de 30, usando essa fórmula aqui, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente vai botar aqui? Vamos começar a substituir, né? É uma continha que é chata. A UERJ não faz isso há muito tempo, colocar tanta matemática assim dentro, mas ela pode colocar de novo, então é importante que vocês saibam. Vamos lá então. A tangente que a gente vai ter de 2 alfa vai ser igual a 2 vezes a tangente de alfa. Bom, a tangente de alfa é 1 sobre 2, né? Vou botar aqui, ó. Isso aqui tudo é o numerador, 2 tangente de alfa, essa parte aqui em cima. Agora a gente tem que botar a parte de baixo. Eu não gosto muito de colocar uma fração embaixo da outra, então vou colocar assim, ó. Dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de alfa,
Quem é a tangente de alfa? Não é 1 sobre 2? Então, ó, menos 1 sobre 2 ao quadrado. Tudo bem? E aí vamos continuar aqui, ó. Vamos botar a tangente que a gente vai ter de 2α vai ser igual. O 2 corta com 2 aqui embaixo, isso aqui vai dar 1. Dividido por, aí vai ficar 1 menos 1 meio ao quadrado é 1 sobre 4. Tá? Aí, ó, a tangente que a gente vai ter de 2α vai ser 1 dividido por... Aí vamos fazer a MMC aqui. Você sabe que a MMC de 1 e 4 vai dar quanto? Vai dar 4. Então, 4, 1, aí vamos lá. 4 vezes 1, 4, menos 1, dividido por 4. Aí a tangente que você vai ter de 2α vai ser 1. Eu vou botar já multiplicando pelo inverso, né? Aí o 4 vai subir, desculpa. E 4 menos 1, que vai dar 3, vai descer. Isso aqui vai dar quanto? 4 terços, tá? Então a tangente é 4 terços. Qual vai ser a nossa resposta, então? Ó, a função é S igual a 2 mais 4 terços de T. Batendo aqui direitinho com a letra C. Beleza? Esse tipo de questão é muito raro cair hoje em dia na prova da UERJ. Matemática não está vindo tão pesado assim dentro de questões de física hoje em dia, tá? Mas como eu disse, é importante saber fazer. Bom, vamos fazer aqui a próxima questão. De 2015. Uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que um desses mergulhos tenha sido feito em sentido vertical a partir do repouso e exclusivamente sob a ação da força da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e da resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade em metros por segundo aproximadamente igual a... Galera, se é apenas por causa, sob a ação da força da gravidade, é queda livre, tá? E ele quer saber a velocidade tendo altura, existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula que você pode botar, que é basicamente a equação de Torricelli, que fala que a velocidade final, né, a velocidade ao fim da queda livre, é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura que ele está caindo, tá? Então a velocidade que a gente quer, ela vai ser raiz de 2 vezes a gravidade 10 vezes a altura 20. Aí, ó, a velocidade final vai ser a raiz de... Deixa eu apagar aqui. Vai ser a raiz de 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20. Cara, mas a raiz não é você achar justamente qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar o valor ali? Então vai dar 20, né? Porque 20 vezes 20 é 20 ao quadrado. Entendeu? Então vai dar logo 20 aqui de cara. Ou então você pode fazer a conta. Ó, 20 vezes 20 vai dar 400. A raiz de 400 vai dar 20. Essa resposta então vai continuar sendo a letra A. Bom, vamos continuar. Próxima questão aqui, ó. Questão 31. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista vista de cima, destacando-se 4 trechos, AB, BC e CD. Aí tem as cores aqui. A força resultante que atua sobre o carro é maior que zero nos seguintes trechos. Olha só. A questão ela está falando, é uma questão irreal, né? Mas ela está falando que o módulo da velocidade é constante. Tá? O módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, a velocidade não muda. Tá? A velocidade em módulo não muda. Só que velocidade é uma grandeza vetorial. Se ela altera a direção, ela está alterando a velocidade. Tá? Então, por exemplo, nesse trecho que está desenhado o carrinho, ele está andando assim. Ó. A velocidade está para lá. Quando ele está nesse trecho aqui, ela vai estar andando assim. Tá vendo que a direção mudou? Se a direção mudou, a velocidade mudou. Se a velocidade muda, tem aceleração. Se tem aceleração, tem força resultante. Tudo bem? Só que quando a gente vai falar de uma aceleração, a gente pode dividir ela em duas partes. A aceleração linear, né, o que a gente vai chamar também de aceleração tangencial, ou então também tem a parte que é a aceleração centrípeta, que é responsável por mudar uma direção. Nesse caso, você vai ter apenas aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta em módulo é igual a velocidade em módulo ao quadrado dividido pelo raio da curva que você vai fazer. Ok? Então, o que a gente pode pensar aqui? Ó? Bom, então quer dizer que se tiver curva, né,
você vai ter um raio na curva e isso vai ter uma aceleração, né? Por exemplo, ó, do trecho A até o trecho B não tem curva, é linha reta. Então isso daqui é como se você não tivesse curva, ou então é como se fosse uma curva de um raio infinito, sabe? Dividir uma coisa por um raio infinito vai ser dividir uma coisa por uma coisa muito grande, que vai dar zero, entende? Então você pode falar que de A para B e de C para D, você é como se tivesse um raio infinito, né? É um movimento retilíneo. Então você não tem aceleração centrípeta. Então de A para B e de C para D não tem aceleração centrípeta, então não vai ter força resultante nesse caso. Só que de B para C tem curva e de D para E também tem curva. Então, aonde que você vai ter uma força resultante diferente de zero? De B para C e de D para E, porque você tem curva e todo movimento curvilíneo tem aceleração. E todo movimento com aceleração, ele tem força resultante, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, ó. Próximas questões. Deixa eu botar logo aqui. Bom, vamos lá. Utilize as informações a seguir para responder as duas próximas questões. Um professor e seus alunos fizeram uma viagem de metrô para estudar alguns conceitos de cinemática escalar. Durante o percurso, verificaram que sempre que partia de uma estação, a composição deslocava-se com aceleração praticamente constante durante 15 segundos. E a partir daí, então, durante o intervalo de tempo igual a t segundos, com velocidade constante. O gráfico que melhor descreve a variação temporal da velocidade v da composição observada a partir de cada estação é... Então vamos lá. Ele tem uma aceleração constante por 15 segundos, tá? Cara, a aceleração constante significa que num gráfico de velocidade por tempo é uma linha reta para cima ou para baixo. Então, de 0 a 15, tem que ter uma linha reta indo para cima ou para baixo. O único possível é a letra A, tá? Que é uma linha reta. Aqui não é linha reta, né? A B não é linha reta, a C não é linha reta e aqui não tem nada, né? Então tá errado. Então a gente já sabe que é a letra A só por causa disso. Mas aí, de 15 segundos em diante, ele vai ficar mais t segundos, né? Com velocidade constante, então a velocidade não muda. Então realmente é uma linha reta aqui que não vai para cima nem para baixo. Então realmente bateu tudo direitinho. Aí, ó, na questão 10, você vai ter o seguinte, ó. A variação temporal do deslocamento S da composição observada a partir de cada estação está corretamente descrita a seguir. Vamos lá. Então, tem aceleração constante nos primeiros 15 segundos. Então, se trata de um movimento uniformemente variado até 15 segundos. Depois é um movimento uniforme, né, de 15 segundos a t mais 15, porque ele anda mais t segundos. Tudo bem? No movimento uniformemente variado, o gráfico de posição por tempo é uma parábola, que pode ser assim ou assim, né? Bom, legal. Como ele está aumentando a velocidade com o tempo, a aceleração é positiva. Então vai ser desse primeiro tipo aqui. Vai ser da primeira forma. Só que ele não precisa começar lá em cima. Ele vai começar da parte que está aumentando a velocidade, que é do vértice. Então ele vai aumentando assim, ó. Vai aumentando cada vez mais. Depois você vai ter o mu. Então ele vai ter uma velocidade, ó, constante. Então você vai ver que a única possível aí é a letra C. Ele vai aumentando de forma parabólica, depois ele mantém uma velocidade constante. Tudo bem? A letra A está errada porque, primeiro que ele fala que não tem movimento depois de 15, né? Essa parte aqui está errada porque está falando que não tem movimento, ele não está variando a posição dele. A B está errada porque, apesar disso aqui parecer ser uma parábola, é uma parábola do segundo tipo, que é quando a aceleração vai ser negativa nesse caso, né? E a D está errada porque, olha, primeiro que começa falando que você vai ter um movimento uniforme, uma linha reta aqui. Depois ele diminui a posição, então não faz sentido nenhum isso aqui, né? Só pode ser a letra C mesmo. Vamos continuar aqui, ó. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo com velocidade constante, né, de 1000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto. Cara, ele está com movimento constante, ele está em MRU. Um corpo em MRU tende a ficar em MRU, tá? Isso significa, primeira lei de Newton, isso significa que o copo ele está com uma velocidade de 1000 km por hora, né? Aqui eu botei 100, mas não faz muita diferença.
Então, quando ele cai, ele continua andando para frente que nem um avião. Então, ele vai cair diretamente, ó, no pé, no ponto R. Tá? Ele não vai cair nem mais atrás nem mais à frente, porque a velocidade é constante que você tem no avião, tudo bem? Um corpo, ele tende a permanecer com a sua velocidade. Então, se o copo estava dentro do avião, ele estava com a velocidade do avião e vai continuar caindo nessa velocidade, beleza? Bom, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá. Em um experimento que recebeu seu nome, James Joule determinou o equivalente mecânico do calor, que é 1 caloria, equivale a mais ou menos 4,2 joules. Isso aqui é uma aproximação, tá, gente? Mas é uma aproximação muito boa. A gente geralmente usa 1 caloria igual a 4 joules ou 1 igual a 4,2. Para isso, ele utilizou um dispositivo em que um conjunto de paletas giram imersas em água no interior de um recipiente. Considerando um dispositivo igual a esse, no qual a energia cinética das paletas em movimento, totalmente convertida em calor, provoque uma variação de 2 graus Celsius em 100 gramas de água, essa quantidade de calor corresponde à variação da energia cinética de um corpo de massa igual a 10 kg ao cair em queda livre de uma determinada altura. Aí ele quer saber qual é o valor dessa altura. Primeiro vamos saber qual é a energia envolvida para aquecer 100 gramas de água em 2 graus Celsius. Bom, energia para mudar a temperatura de uma massa de água, a gente geralmente vai fazer calor sensível, né? Então Q igual a mc ΔT. A energia aqui vai ser o calor necessário. A massa é 100 gramas, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, a variação de temperatura é 2. Então aqui você vai ter o quê? 100 vezes 1, 100 vezes 2, 200 calorias. Você precisa de 200 calorias para fazer 100 gramas de água elevar a sua temperatura em 2 graus Celsius, ok? Isso aqui equivale a quantos joules? É só multiplicar por 4,2. Então, multiplica aqui por 4,2, né? Você vai ter, com 2 zeros, vai ficar 420 vezes 2, vai dar 840. Então, você vai ter aqui, 840 joules. Essa energia em joule. Aí, um corpo ele vai cair de uma altura, e a questão é saber qual vai ser a variação da energia cinética. Se ele vai cair sendo abandonado, né? A questão está falando o seguinte, corresponde à variação de energia cinética de um corpo de massa 10 kg ao cair em queda livre, ele vai ser abandonado. Então ele vai cair com uma velocidade zero inicialmente até o chão. Nesse ponto, a energia cinética dele é zero. Quando ele encosta no chão, ele vai ter uma energia cinética final, que vai ser devido ao quê? À altura que ele vai cair. Tudo bem? Que vai ser a da queda livre. Ele vai transformar a energia potencial gravitacional que ele tem lá em cima em energia cinética conforme ele vai caindo. Essa energia que ele vai transformar vai ser o quê? Vai ser o trabalho da força-peso, né? A variação da energia potencial gravitacional é o trabalho da força-peso. A gente pode pensar dessa forma. O trabalho da força-peso vai ser a massa vezes a gravidade vezes a variação da altura que ele está caindo. Então, o trabalho vai ter que ser quanto? 840, né? Porque ele fala que tem que ser equivalente à variação de energia que você vai ter no caso da água esquentando. A massa que você tem é 10 kg. A gravidade a gente aproxima para 10, aí você vai ter aqui ΔH, né? Aí vamos cortar, né? Você pode cortar aqui um zero com esse zero, passa para o outro lado, o 10 dividindo, vai dar o quê? 84 dividido por 10 dá 8,4 metros. Essa vai ser a variação da altura, Letra C, beleza? Bom, vamos lá. Próxima questão aqui, Um astronauta, usando sua roupa espacial, ao impulsionar-se sobre a superfície da Terra, com uma quantidade de movimento inicial P0, alcança uma altura máxima de 0,3 metros. Ao impulsionar-se com a mesma roupa e a mesma quantidade de movimento P0 na superfície da Lua, onde a aceleração da gravidade é cerca de 1/6 do valor terrestre, a altura máxima que ele alcançará em metros por segundo equivale a... Então, olha só, a gente tem que pensar o quão mais alto ele vai, beleza? E ele está falando sobre quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, que é a massa vezes a velocidade. Ela se relaciona com o impulso, que é força vezes tempo, também uma grandeza vetorial, assim, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso.
tá? Bom, pô, legal. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu quero saber quão mais alto esse camarada vai pular, né? Numa situação que ele tiver uma aceleração gravitacional menor, tudo bem? Ele está falando que o impulso dado foi o mesmo, beleza? Pô, legal. Então, o impulso dado foi o mesmo. Isso significa, então, que a variação da quantidade de movimento foi a mesma. A variação da quantidade de movimento quando ele pulou na Terra vai ser a mesma de quando ele pula na Lua. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Isso significa que é massa final vezes velocidade final, né? Desculpa, ó. Variação de quantidade de movimento em módulo. Vamos botar aqui em módulo, porque está tudo acontecendo numa mesma direção. Então vai ser a quantidade de movimento final, massa final vezes velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, massa inicial vezes velocidade inicial. Como a massa é igual, ela não vai mudar, isso depende apenas da velocidade. Então a variação da quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Isso significa, galera, olha só, que a variação da velocidade é a mesma, tanto na Terra quanto na Lua, ok? Tranquilo? Pô, legal. Como que a gente resolve a questão aqui agora? Ó? Vamos apagar tudo isso aqui por causa do espaço. E vamos pensar agora em relação a um local que a gente pode ignorar, né, a aceleração, ou desculpa, que a gente pode ignorar a resistência do ar. Vamos ignorar a resistência do ar, porque na Lua não tem atmosfera, né? Então a gente pode pensar assim, ó. Então um lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para cima, a altura máxima é dada pela velocidade que você tem ao quadrado dividido por 2g, tá? Então, na Terra, você vai ter velocidade inicial elevado ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade da Terra, tá? Já na Lua, você vai ter a velocidade inicial ao quadrado, que vai ser a mesma, que a gente já viu que o impulso vai ser o mesmo, né? Dividido por 2 vezes a gravidade na Lua, que é 1/6 da gravidade da Terra. A gente pode usar o mesmo G, tá? O que tem de diferente aqui, cara? O que tem de diferente é que aqui é 1/6, tá? Você vai ter aqui, ó, 1/6. A única diferença é essa. Então você pode falar o seguinte, poxa, então vamos chamar isso aqui, ó, de altura máxima na Terra, HT. Isso aqui, ó, de altura máxima na Lua. A altura máxima na Lua é igual. Se você quiser reorganizar, você pode passar esse 1/6 aqui, ó, pro lado, tá? Aí vai ficar assim, ó. Vamos botar de novo aqui o G. Aquele 1/6 você bota aqui, ó. 1/6. E aí você vai reparar que todo esse camarada aqui, ó, ele vale quem? Ele vale a altura na Terra, né? Só que você vai ter que dividir pelo 1/6 que ficou lá embaixo, né? Dividir por 1/6 é a mesma coisa que você multiplicar por 6/1. Então ela vai 6 vezes mais. Ela vai numa altura 6 vezes maior, né? Então se antes na Terra ela ia 0,3, agora ela vai vezes 6. Isso aqui vai dar 1,8, né? Então a altura que ela vai conseguir chegar é de 1,8 metros, né? Ela vai estar multiplicando por 6 vezes, beleza? Então significa que se qualquer pessoa pular na Lua vai chegar numa altura 6 vezes maior? Bom, desde que tenha o mesmo impulso, vai, tá? Se for o mesmo impulso, vai chegar numa altura 6 vezes maior. E aí você já pode pegar essa linha de raciocínio que você não precisa ficar fazendo aquele início de novo, né? Você não precisa ficar fazendo que... então vamos ver se realmente a velocidade inicial vai ser igual? Porque quando ele fala que o impulso é igual, você já pode associar diretamente que a variação de quantidade de movimento é igual, e como a massa não muda, a velocidade inicial que você vai ter no pulo vai ser igual também, tá? São atalhos matemáticos que a gente vai pegando. Vamos continuar aqui, ó, para a nossa última questão, tá? Então, ó, questão aqui de 2011. Um bloco maciço está inteiramente submerso em um tanque cheio d'água, deslocando-se verticalmente para o fundo em movimento uniformemente acelerado. A razão entre o peso do bloco e o empuxo sobre ele é igual a 12,5. A aceleração do bloco em metro por segundo ao quadrado é aproximadamente de...
Então, olha só, cara. Ele está falando que a razão entre o peso do bloco e o empuxo é 12,5. Então, vamos botar aqui em módulo, né? Porque está falando de módulo. O peso dividido pelo empuxo, né? Porque é a razão, vai dar 12,5. Quem é o peso? Massa, né? Vezes a gravidade. Quem é o empuxo? É a massa do líquido deslocado vezes a gravidade, porque o empuxo é o peso do fluido deslocado. Você pode escrever também assim, ó, é a densidade do fluido vezes o volume do objeto submerso vezes a gravidade. Isso tem que dar 12,5. Aí você pode cortar aqui, né, o G, que você repara que tem dos dois lados, tá? E aí a gente vai começar a pensar aqui agora, ó, poxa, um bloco maciço está inteiramente submerso, né? Se ele está inteiramente submerso, a gente está falando que o volume do objeto é o volume inteiro dele, né? Pô, legal. Então como é que a gente pensa nisso? Cara, olha só. A gente pode botar aqui que a densidade do objeto é igual à massa do objeto dividido pelo volume do objeto, né? Aí você pode passar para o outro lado, o volume do objeto vezes a densidade do objeto igual à massa do objeto. Então, no lugar desse mzinho aqui, você pode botar, ó, volume do objeto vezes a densidade do objeto dividido pelo quê? Dividido pela densidade do fluido vezes o volume do objeto. Isso tem que dar quanto? 12,5. Você pode cortar o volume do objeto e aí você vai ter uma relação das densidades que você vai ter aqui. A densidade do objeto é maior do que a densidade do fluido em 12,5, né? Só que a gente está falando que está cheio de água. Cara, está cheio de água. A densidade da água, ela é aproximadamente, né, 1 kg por litro, tá? Ou então no SI você pode falar que ela é 1000 kg por metro cúbico, tá? Tem que decorar isso aqui, tem que decorar, não tem jeito não. Pô, legal. Então você pode falar que a densidade que você vai ter do objeto vai ser igual a 12,5 vezes a densidade do fluido, né? Você pega esse df aqui e vai para o outro lado. Aí você vai ter a vezes 10 elevado a 3. Né? Então essa daqui é a densidade do objeto. Pô, tudo bem? Pô, legal. Mas como é que eu vou resolver isso aí, cara? Agora a gente vai pegar e vai fazer um diagrama das forças, tá? Vamos fazer aqui um diagrama das forças. Olha, aqui está o objeto e ele está embaixo d'água, né? Vamos botar aqui a água. Ele vai ter uma força para cima que é um empuxo. E ele vai ter uma força puxando ele para baixo que é o peso. A força resultante, ela é a soma vetorial das forças, né? Então vai ser a soma do empuxo com o peso. Só que a gente pode escrever isso aqui em módulo, né? A gente pode botar assim, como está na mesma direção, a gente pode falar que para baixo é positivo e para cima é negativo. E aí a gente pode falar que a força resultante é igual ao peso menos o empuxo. E quem é a força resultante? É a massa vezes a aceleração. Pô, legal, hein? Aí a gente pode continuar aqui. Como é que a gente vai continuar? Bom, o peso menos o empuxo, ele pode ser dado assim, ó. Vamos pegar essa continha aqui que a gente já teve, ó. Vamos pegar isso aqui para analisar, mas vamos passar o empuxo para o outro lado? Vamos fazer aqui embaixo isso, ó. Você vai ter peso igual 12,5 empuxo. Então você pode botar aqui assim, ó, o peso é 12,5 empuxo menos empuxo, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? 12,5 empuxo menos empuxo é 11,5 empuxo. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Quem é o empuxo? Cara, o empuxo vai ser, vamos botar aqui, 11,5 vezes o empuxo, que vai ser a densidade do fluido
10 elevado a 3, né? Aí a gente vai colocar vezes o volume do objeto, que a gente consegue pegar pela fórmula aqui, né? Cadê a fórmula? Ó, a gente pode pegar por aqui, fazendo uma fórmula parecida, né, com a fórmula do peso, né, no caso. A gente vai botar aqui do empuxo. Aí vai botar aqui o volume vezes a gravidade. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que agora que eu falei isso, eu vi que dá para fazer de um jeito mais rápido ainda, né? A gente não precisa nem fazer isso aqui assim dessa forma não, ó. A gente pode botar assim, ó. A gente pode pegar o peso, que vai ser a massa do objeto, né, vezes a gravidade, menos, né, o empuxo, que vai ser a densidade do fluido, vezes o volume do objeto, vezes a gravidade, igual a massa vezes a aceleração, né? A massa aqui é a massa do objeto, tá? Então, ó, vamos reescrever aqui assim, ó. Massa do objeto vezes a gravidade menos. Aí, olha só, cara. A gente não viu a relação que a gente tem da densidade do objeto? Né? Aqui, ó. A densidade do objeto é 12,5 vezes maior do que a da água, né? Foi isso que a gente achou aqui, ó. É essa relação que a gente está pegando, ó. A densidade do objeto dividido pela do fluido é igual a 12,5, não é? Então, a gente pode escrever assim, olha. Vamos passar esse cara aqui para o lado, ó. Vou passar esse cara aqui para o lado. Aí você vai ter a densidade do objeto igual a densidade do fluido vezes 12,5, tá? Só que eu quero deixar a densidade do fluido aqui. Então, vou passar o 12,5 para o outro lado. E você vai chegar nessa relação. A densidade do objeto dividido por 12,5 igual a densidade do fluido, tá? Só que a densidade do objeto é a massa do objeto dividido pelo volume do objeto, né? Aí olha o que a gente vai fazer. No lugar da densidade do fluido, a gente vai botar a densidade do objeto, que é a massa do objeto dividido pelo volume do objeto, vezes o volume do objeto, vezes a gravidade. Só que a densidade do fluido ainda tem que dividir por 12,5. Então você ainda bota aqui, ó, 12,5. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Deixa aqui para o lado. Aí você repara que em todos os termos, você vai ter, ó, 1, 2, 3, você vai ter a massa do objeto. Então você pode cortar. Tranquilo? Aí você também repara que dá para cortar aqui, cara, o volume do objeto. Tá? E aí você vai ter a gravidade menos a gravidade dividido por 12,5 igual a aceleração, né? A gravidade a gente está botando como aproximadamente 10. Vamos fazer aqui na calculadora. 10 dividido por 12,5. Isso aqui dá 0,8, né? Então você vai ter aqui, ó, menos 0,8 igual a aceleração, que vai dar 9,2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração, ó. Vamos lá. Questãozinha chata, né? Essa questão aqui é braba. Mas, né, fazendo com calma, você consegue terminar sem muita dificuldade, tá? Bom, galera, então é isso, tá? Dessa vez a gente focou muito na parte de física da mecânica, né? A gente aprofundou muito essa parte. E as próximas a gente vai pegando outros pontos que são mais relevantes, beleza? Um abraço, até a próxima aula.